Graças a paz, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Vamos começar nosso discipulado de hoje à noite. Eu estou um pouco preocupado com áudio e vídeo. Como é que vocês estão me vendo aí? Tá bem? Tá tudo legal aí? Áudio e vídeo tá bacana? Vamos ver aqui. Eu acho que tá. Manda uma... Como que fala, Jesus? Manda uma confirmação para mim no chat. Áudio e vídeo está show de bola. Gente, agradecer a Deus por mais uma terça-feira, mais uma semana. Nós vamos continuar indo fundo aqui no que diz respeito à batalha espiritual nas escrituras sagradas. E eu quero agradecer a muitos de vocês. Sexta-feira eu fiz aniversário e fui muito felicitado, né, por cada um de vocês, principalmente os irmãos da igreja, familiares. E foi um tempo muito precioso para mim, passar de mais um ano, de mais uma estação, e eu quero, com todo o meu coração, agradecer a Deus por cada um de vocês, que nós temos compartilhado essa caminhada, tem sido muito precioso. Como a gente costuma dizer aqui na nossa igreja, vamos juntos. Tenho certeza que Deus tem muito, muito, muito mais para nós. E caso você esteja aqui hoje e nós vamos continuar, tá? Só vou passar bem rapidinho assim que nós falamos semana passada, mas nós vamos continuar sobre batalha espiritual. Se você está pegando esse vídeo, cai aqui agora, Thiago. Não sei do que se trata, não sei o que vocês vão falar. Vou botar no link da descrição o vídeo anterior para você pegar a parte 1 do nosso tema Batalha Espiritual. Já está aqui com a gente, ó, Valdir, Lorena, Tiago, Tamires, Suede, Cristiane, Selma, Fernanda, Danilo, Yasmin, Miriam, Geise, todo mundo já por aqui. E, gente, hoje nós vamos fundo, hein? Hoje vai ser hard. Se Deus permitir, a conexão não falhar, nós vamos fundo hoje. Toda semana dá uma falhinha na conexão, né? Uns 15 segundos, 30 segundos, nada mais do que isso. Então, se falhar a conexão, você permanece conosco, tá bom? Tem muita coisa preciosa para hoje. Eu não sei se eu consigo terminar tudo hoje, mas fique tranquilo, fique em paz. E o que tem que ser ministrado hoje vai ser ministrado. Mas eu tô com o coração assim, coçando para poder voltar um pouco para Êxodo, porque Êxodo está muito bom. Eu tenho estudado e sim, tenho meditado coisas tão preciosas para a minha vida. A gente tem compartilhado coisas lá no grupo do discipulado do Telegram também, que tem sido uma bênção. Aqui conosco também nosso pastor Diogo, Ana Clara, Amanda, Márcia, Rita, Dona Cléo, minha mãe querida. Por exemplo, ontem nós falamos de Êxodo capítulo 8, uma coisa muito interessante, né? A gente já está mais ou menos naquela parte onde as pragas estão vindo, e Moisés vai até o faraó, liberte o meu povo, e o faraó começa, de certa forma, a amolecer o coração. Olha a proposta que o faraó faz. Você vê o nível, como nós estamos mergulhando lá no grupo do Telegram, no estudo que nós fazemos. A proposta que o faraó faz: eu deixo que vocês possam ir adorar o Senhor, o Deus de vocês, mas eu não quero que vocês saiam do país. E o que é que isso se traduz para a nossa vida, né? Perceba que já não é mais o faraó se recusando, né? Não libero, não libero. O faraó agora está liberando, mas ele diz: não saiam do país. E a história do povo hebreu no Egito, ele tem muito de composição histórica e tem muito de composição simbólica. Tem muita simbologia. Então, o Egito, ele representa um sistema de escravidão que escravizava o povo hebreu, o povo de Deus, né? E Moisés é o libertador que vem para tirar o povo hebreu desse sistema de escravidão do Egito. Isso se parece muito com a tarefa de Cristo, isso aponta para Cristo, porque Cristo é o libertador que vem resgatar o seu povo do sistema de escravidão do pecado. Agora, olha como isso se traduz. Olha a fala do faraó: eu deixo vocês irem, mas vocês não podem sair do país. Ou seja, podem adorar a Deus, mas não saiam do Egito. E simbolicamente, o que é que isso significa?
significa uma vida de pessoas que começam a buscar a Deus, mas não abandonam a escravidão do pecado. Então, elas começam aí numa comunidade religiosa, elas começam a fazer parte de uma igreja, começam a assistir cultos, mas permanecem limitados a um sistema de escravidão, ao território da escravidão do pecado. Isso é muito forte. Gente, só esse versículo que nós lemos, isso aqui já diz respeito à vida de milhões de pessoas. Então, a gente tem ido muito fundo lá no estudo da palavra, tem sido um crescimento muito precioso para nós. E eu quero te convidar para estar conosco. O link está aqui na descrição. Clica lá no link, você já vai acessar diretamente o nosso grupo do Telegram. Inclusive, você vai ter acesso a conversas anteriores. Você vai poder ouvir esse áudio completo que eu gravei. Os irmãos e as irmãs estão fazendo assim comentários muito bons sobre o texto, sabe? Você tem acesso ao conteúdo anterior e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar demais. E vamos juntos, o tempo não nos espera. Hoje vai ser bênção, hein? Nós vamos fundo hoje. Quem estava aqui na semana passada, digita eu nos comentários, só para eu ter uma noção aqui. Está eu nos comentários. Quem estava aqui no estudo de batalha espiritual na semana passada? Então, eu vou passar 5 minutinhos, na verdade, 2 minutinhos só, 2 minutinhos. Olha, todo mundo, eu. Nícia está aqui dizendo, não estava. Permaneça, Nícia, permaneça e depois veja o link que está registrado aqui no nosso canal do Último Discipulado. Gente, nós começamos semana passada desmistificando algumas mentiras acerca de batalha espiritual, né? A principal que eu chamo a atenção hoje, dentre algumas que nós citamos, é a errônea ênfase, a ênfase errada que se dá a muitos demônios no estudo da batalha espiritual. Então a pessoa muitas vezes se perde no que diz respeito a curiosidades, informações que são meras curiosidades, mas que não têm efeito prático na nossa vida. E aí nós começamos a direcionar para o verdadeiro sentido da batalha espiritual, que tem a ver com obediência. Nós aqui passamos 1 hora ministrando profundamente para que todos vocês entendessem que batalha espiritual tem a ver com obediência. Vocês estão me vendo direitinho? Eu estou aqui acessando o celular e não consigo me ver. Uai, será que está saindo a imagem? Acho que agora foi. Tá saindo? E aí nós ministramos sobre o centro da batalha espiritual, o nosso foco da batalha espiritual. Ele não deve estar no medo de retaliação do diabo. Até falei, né, de um amigo meu que falou, você vai ministrar sobre batalha espiritual, cuidado aí que o diabo fica furioso, meu amigo. Se eu vou me preocupar com a fúria do diabo, eu não vou viver. Né? O foco da nossa batalha espiritual deve estar na centralidade de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz. E tem muita coisa boa que já foi ministrada semana passada. Foi muito, 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 muito bom. Para a glória de Deus. O Valdir está falando aqui, ó. A imagem tá boa, mas tá preto e branco. Valdir, eu tentei consertar isso agora um pouco antes do início da transmissão, mas eu não consegui. Tava dando erro, e aí eu fiquei com medo, sinceramente, fiquei com medo de dar um erro na câmera e a transmissão falhar, ter que abrir outro link, já tinha espalhado o link, então a gente vai no preto e branco mesmo. Mas é até profético isso, né? Nós estamos aqui no preto e branco, porque nós queremos, de fato, dirimir as áreas cinzentas. São as maiores dúvidas que existem. Então, gente, hoje nós vamos aprimorar um pouco mais. Se você não estava aqui semana passada, não tem prejuízo, você vai entender muito bem. Mas a riqueza da aula semana passada não pode ser esquecida. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado em assisti-la. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós somos gratos a Ti. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de aprender na Sua palavra, de conhecer a Sua mente, o Seu coração. É um privilégio para nós. Nós somos gratos a Ti. Nós Te pedimos um espírito de sabedoria, um derramar de entendimento, Senhor, sobre tudo aquilo que nós vamos falar nesse momento. Ó Deus, prepara-nos para um tempo que está vindo. Nós queremos, Deus, acessar a plenitude do que está disponível para nós em Cristo, através da Sua palavra.
Eu quero te pedir, Senhor, que toda distração nesse momento seja vencida pelo poder da tua presença, onde quer que esse vídeo esteja chegando agora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Hoje eu quero começar com vocês. Nós vamos passear pela Bíblia mais uma vez, mas eu quero ler hoje 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. Meus irmãos amados que já sabem, vai colocando a referência no chat aí, para que quem for assistindo depois também tenha acesso a essas referências. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. Papel e caneta na mão também, viu, gente? Para poder anotar. Tenho certeza que certamente as suas anotações você conseguirá aprofundar depois e mergulhar ainda mais fundo. Todo mundo abriu aí? 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, a expressão homens fala de humano, não do sexo masculino, mas da raça humana. Como humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Atenção, tenha muito foco hoje, tá? Tenha muito foco hoje para o que nós vamos ensinar. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu quero repetir o verso 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu citei semana passada que Deus, ele não apenas nos diz o que devemos fazer, mas ele também nos ensina como devemos fazer. Então nós falamos muito sobre obediência na semana passada, que é o que, e nós vamos falar agora sobre o como obedecer e quais as consequências. E é muito forte essa expressão aqui, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Gente, a guerra espiritual, ela diz respeito a todos os cristãos. Não é apenas para os super crentes, não é apenas para um super apóstolo, um super bispo, um super pastor, um super cantor, não. Se você faz parte do corpo de Cristo, eu não sei se algum pregador te informou isso quando você levantou a mão para aceitar Jesus, mas você foi aceito por Deus, você entrou no reino de Deus e automaticamente você já foi alistado para uma guerra. E essa guerra acontece você querendo ou não. Não tem essa, mas eu não fiz guerra contra ninguém, não fiz mal a ninguém. Essa guerra acontece, você querendo ou não. E essa guerra atinge a todos nós. Então nós precisamos saber como agir diante dessa guerra, tá? A guerra acontece ao nosso redor e também acontece dentro de nós. Guarde isso, primeira lição dessa noite. A guerra acontece ao nosso redor, fora de nós, e também acontece dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração. E normalmente, quando a Bíblia fala de coração, muitas vezes ela, de certa forma, também quer dizer mente. E o apóstolo Paulo está falando aqui que nós devemos, inclusive, levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Então vamos lá. Se a guerra acontece em nossa mente, e a palavra de Deus, ela é a verdade, o próprio Deus, ele é a verdade, nós precisamos entender que existe uma guerra que não está sendo traçada aqui de metralhadora contra tanque. Essa guerra não está sendo disputada de submarino contra porta-avião, tá entendendo? Não é uma guerra bélica como os países fazem atualmente e sempre fizeram, mas é uma guerra interior e o apóstolo Paulo chama atenção para isso. Por quê? Querido, se você não discernir contra quem é a guerra e como se luta essa guerra, você vai ficar perdido, dando volta, e provavelmente você é um candidato a ser um cristão frustrado. Lá em outro trecho, provavelmente lá na frente do estudo nós vamos passar também por isso, a palavra de Deus diz que nossa guerra não é contra carne nem contra sangue,
mas contra principados e potestades, e por aí vai. Esse é um versículo extremamente conhecido. Lá na frente a gente vai talvez passar por ele, inclusive. E a grande arma do diabo, a grande arma do império das trevas na guerra espiritual, sempre foi a mesma. Guarde isso. Desde o Gênesis, a grande arma do império das trevas sempre foi a mesma, a mentira. O diabo ele precisa fundamentar uma mentira, porque a mentira é a plataforma sobre a qual ele vai erguer fortalezas dentro de você. A mentira é o fundamento sob o qual o diabo ergue fortalezas dentro de você. Falei que a gente iria mais fundo hoje aqui. A gente vai entrar em algumas coisas místicas, eu tenho certeza que Deus vai te fazer entender muita coisa. Vai haver muito senso de libertação nessa nossa aula, querendo Deus. E você precisa de muita atenção aqui. Vamos lá? A mentira é o fundamento sob o qual o diabo ergue fortalezas dentro de nós. Então eu posso classificar, já que a guerra é dentro e fora de nós, eu posso classificar aqui, basicamente, 3 tipos de mentiras. Não estou dizendo que só existem esses, mas eu vou passar por esses e você vai ter uma compreensão muito mais ampla do que nós estamos querendo dizer. Primeira grande mentira do diabo é a mentira sobre a nossa identidade. Tome por base isso. A mentira, ela é um fundamento para erguer uma fortaleza. Fortalezas mentais. E a nossa batalha espiritual, ela passa por isso, passa por fortalezas mentais. Mentiras sobre a sua identidade, elas vão erguer fortalezas sobre a sua personalidade e sobre o seu caráter. Agora atenção aqui, que agora tem sabedoria. Nem tudo tem origem mística. Mas mesmo que algumas coisas não tenham origem mística, elas podem gerar consequências espirituais. Tiago, você pode dar um exemplo para poder facilitar o meu entendimento? Claro. Imagine que você, na sua infância, você estava na escola, ali na alfabetização, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano ou série, né? Nem sei como é que fala mais, mudou tudo agora. E de repente, algum professor falou descuidado, né? E tal, ele se irritou com você e falou assim: menino, deixa de ser burro. Menina, deixa de ser burra. E aí aquilo te chocou e os seus colegas começaram a tirar sarro de você. Você é burro, você é burro, você é burro. Aquilo pode até não ter tido uma origem mística. Não foi alguém que foi lá e fez um trabalho contra a sua vida, uma feitiçaria, não sei nada disso. Mas aquele traço, ele pode ser usado pelo diabo para te oprimir. Por quê? Um fundamento de mentira. Crista usou a palavra certa, que é um rótulo, tá vendo? Se você acredita naquilo, se você empodera aquilo, aquilo cresce dentro de você. Eu conheço um cara, um amigo meu, e há um tempo atrás, hoje ele já meio que se libertou disso, ele não é cristão. Mas é incrível que ele é um rapaz extremamente bonito, muito, 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 muito bonito. E ele não se acha bonito. E por eu conhecer ele, eu sei que é muito por conta da zoeira que fizeram com ele, sabe? As pessoas desacreditaram ele. Ele acreditou naquilo, que ele não é bonito. Pensa num cara bonito, gente. Pensa num cara bonito. E ele acredita nessa mentira de que ele é feio. Então, aquilo não teve origem espiritual, não foi o capeta que se levantou para dizer que ele é feio, mas existe uma matéria-prima, que é a mentira, que pode ser fortalecida e gerar, inclusive, travas espirituais, se você não tratar isso. Então, mentiras sobre a sua identidade podem gerar fortalezas dentro de você. Agora, observe algo que vai te servir como libertação. Suede está perguntando o que é origem mística. Místico tem a ver com o metafísico, Suede, sabe? Metafísico. Algo que não é material, algo que é espiritual. Por exemplo, a oração. A oração, ela tem a nossa fala com a boca, é algo físico, mas ela tem um poder metafísico, poder que vai além da física, algo que é místico, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Então, algo que vai ser muito libertador para você aqui. Tchau, como que eu faço para quebrar mentiras sobre a minha identidade? Querido, você precisa entender qual é a opinião de Deus sobre você. Você precisa entender
qual é a opinião de Deus sobre você. Porque a verdade de Deus, ela vai ser a verdadeira libertação para você. Olha o que diz a palavra do Senhor, João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Uma das palavras gregas na Bíblia, utilizadas para traduzir glória, é a palavra doxa. Doxa ou dosha. Vou até escrever no chat aqui para você ver. Doxa. Ela não é a única palavra utilizada para glória, mas é uma das, tá? Doxa. Muito utilizada também para falar para ensino de adoração e tudo mais. E a palavra doxa diz respeito, doxa ou dosha, enfim, é grego, viu, gente? Você não tem obrigação de falar, é português não. Mas vamos lá. Essa palavra, significa que muitas vezes na Bíblia é registrada como glória, ela também é utilizada no grego para falar sobre opinião. Então, quando nós falamos da glória de Deus, no sentido de dosha ou doxa, nós estamos falando sobre a opinião de Deus. Então, quando a glória de Deus vem sobre nós, a opinião de Deus também vem sobre nós. Percebe isso? Quando a glória de Deus vem sobre nós, a opinião de Deus vem sobre nós. Eu lembro de uma live que o nosso pastor fez no canal dele, nesse sábado, uma live exclusivamente sobre aconselhamento. E ele pegou alguns casos, obviamente, guardando e resguardando a identidade das pessoas, mas uma moça passou por um processo de aborto há 25 anos atrás. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Essa moça passou por um processo de aborto há 25 anos atrás. E aí o nosso pastor começou a aconselhar sobre aquilo, sobre diversas coisas da vida dela. E quando foi tocar nesse assunto, eu senti muita presença de Deus quando ele falou isso. Ele disse assim, daqui Tiago está dizendo, né? Eu vi isso, essa live está lá no canal do pastor Diogo, muito boa. Live de aconselhamento. E o pastor Diogo disse assim, ó, usado por Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Sabe qual é essa palavra? Deus está dizendo assim, ó, eu já te perdoei há 25 anos. Então, o que é que estava acontecendo naquele momento? Aquela moça, ela estava ouvindo a opinião de Deus sobre aquele fato. E aquilo foi extremamente libertador. Aquilo tira um peso. Então, as mentiras sobre a nossa identidade, elas podem ser vencidas através da glória de Deus. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E a verdade, ela reside em uma pessoa, Jesus Cristo. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem poder de quebrar fortalezas dentro de nós. Perceba que a nossa base aqui, gente, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. O apóstolo Paulo está chamando a atenção. Nosso padrão de luta não é humano. Nosso padrão de luta não é desse mundo. Nós lutamos conforme outra ótica, nós lutamos conforme outra tática, conforme outras armas. Mas existem também mentiras sobre a filosofia. O que são mentiras sobre a filosofia? Nós estamos falando aqui agora já de batalha ao nível externo, algo que é mais social, mais cultural. São ideias e construções sociais que são equivocadas. E elas geram compreensões equivocadas. Dá só um exemplo. Não dá para a gente passar a noite toda nisso aqui, mas só um exemplo. Tem uma frase de um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, que foi um iluminista, e esse filósofo tem grande, enorme influência sobre a construção social do Ocidente atualmente. Enorme, grandíssima. Que Luana perguntando, a nossa referência hoje foi 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, Luana. É o nosso texto base de hoje. E Jean-Jacques Rousseau, esse filósofo francês iluminista, ele disse uma frase dele que ficou muito famosa. Assim, o homem nasce bom e o meio é que o corrompe. Quem já ouviu essa frase aqui? Ouviu ou leu essa frase em algum lugar? O homem nasce bom e o meio é que o corrompe. E quando nós olhamos a perspectiva bíblica traz totalmente o contrário. Não foi o meio que corrompeu o homem. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Foi o Éden que corrompeu Adão ou foi Adão que corrompeu o Éden? Foi o Éden que corrompeu Adão ou foi Adão que corrompeu o Éden? A Bíblia vai dizer, a terra será maldita, Adão.
por sua causa. Então não foi o meio que corrompeu o homem, foi o homem que corrompeu o meio. E quando nós vamos avançando na perspectiva bíblica, agora que nós já lidamos com a natureza caída do homem, a gente tem a compreensão do que a teologia vai chamar de depravação total. Eu falei que nós iríamos fundo hoje, viu? Hoje é mocotó. Se for Nutella, vai sair do vídeo logo. Gente, like no vídeo aí pra gente aumentar o engajamento. Tem pouco like, muita gente pouco like. Vamos dar like no vídeo para aumentar o engajamento, tomar um pouco de café pra gente continuar. Então vamos lá. Quando nós temos agora a natureza caída do homem, nós temos o conceito de depravação total. Vou passar em 1 minuto sobre isso aqui, você precisa entender. Sobre a natureza humana. O conceito de depravação total não significa que você pratica todo o mal, mas significa que você tem a potencialidade e inclusive a tendência de praticar o mal. O que é que muitas vezes a nossa sociedade entende? Você vai lá pregar a palavra para alguém, você para alguém na rua, na sua casa, em algum lugar e tal, você anuncia Jesus para a pessoa. E você fala assim, você precisa aceitar Jesus, você precisa ser livre do inferno. Tô falando assim, uma coisa bem caricata aqui, né? E aí, de repente, a pessoa fala assim, olha, não, mas eu sou gente boa também, eu sou do bem. Aí a pessoa fala, né? Eu não mato, não roubo, não prostituo. A pessoa, ela pensa assim, se eu não sou Adolf Hitler, então eu não mereço ir pro inferno. Quem tem que ir pro inferno é Hitler. Quem tem que ir pro inferno é aqueles caras lá que mataram milhões, que, sabe, fizeram as piores atrocidades. Esses caras vão pro inferno. Eu sou bonzinho. Eu tenho que ir pro céu. Mas, a depravação total, que é um conceito teológico encravado nas escrituras, ela vai nos mostrar que nós fazemos tanto mal quanto podemos. Que muitos de nós só não fizemos o que Hitler fez porque não tivemos a oportunidade. Tem até um experimento no YouTube, eu não lembro agora o nome do vídeo, deveria ter pego esse vídeo para poder passar para vocês. Mas tem um vídeo que faz um experimento. Olha que interessante, eles fazem um experimento com pessoas, completamente anônimo. O experimento, eles fazem algum teste para ver se as pessoas teriam a mesma reação dos nazistas ou não. E a grande maioria das pessoas, quando fazem esse teste, eles têm as mesmas respostas que os nazistas, principalmente no que diz respeito a matar pessoas. Vocês sabiam disso? Tem esse experimento no YouTube, está registrado, gente. Isso vem mostrar a natureza humana, depravação total. Percebe que a Bíblia está apontando para uma coisa e Jean-Jacques Rousseau está apontando para outra. Não quero demonizar ninguém aqui não, tá? Estamos debatendo ideias e não pessoas. Então, o que eu quero dizer? Essa mentira filosófica, ela vai ser uma base para toda a nossa sociedade. E nós já registramos no início desse estudo que a mentira é o fundamento sob o qual se constrói uma fortaleza. E quando nós temos mentiras filosóficas, isso não afeta apenas quem falou, mas isso afeta toda uma sociedade. Você pode ter certeza que uma pessoa que está lá no fim do mundo, numa cidade bem distante do Brasil, pense em alguma cidade bem distante, que bem, sabe, bem longe da civilização. Essa pessoa pode nunca ter ouvido falar de Aristóteles, de Rousseau, de Sócrates, dos grandes filósofos, mas ainda assim, essa pessoa é influenciada diretamente por eles, porque as ideias desses homens se tornaram base para a construção social. Então vamos lá. O diabo, ele implanta mentiras sobre nossa identidade, ele implanta mentiras na filosofia, e principalmente agora, que eles prestem atenção, ele também implanta mentiras doutrinárias. O diabo também implanta mentiras doutrinárias. A palavra de Deus, Jesus, em determinado momento, para falar sobre os fariseus, ele usa a expressão fermento de Satanás. Por exemplo, vou citar só um exemplo aqui, não quero entrar muito porque não é o tema da live, mas a hipergraça é uma das principais heresias presentes na nossa nação, a nação brasileira hoje. E tem uma frase do pastor Judson de Oliveira, não sei se vocês conhecem, pastor Judson é uma bênção, e ele é um pastor, cantor também, e ele fala assim, o Brasil está querendo entrar
num buraco que os Estados Unidos entrou e não sabe como sair. E o nome desse buraco é hipergraça, né? Eu vou resumir de maneira bem rasa aqui, muito rasa, tá? Quase que lacradora, mas vamos lá. O que é hipergraça? É basicamente a equação de que a pessoa acha que ela foi salva e nada pode roubar a salvação dela, e por conta disso, ela se despreocupa de viver uma vida em santidade. Então, ela vive uma vida como ela quer, no desejo que ela quer, e ela acha, não tem problema, eu não vou para o inferno, porque Jesus me salvou. E nessa brincadeira, ela vive uma vida completamente pecaminosa. Isso é uma ilusão. E, gente, uma mentira. Perceba que semana passada nós falamos muito sobre obediência e desobediência. Estamos falando agora sobre mentira. Estamos aqui descortinando as estratégias de Satanás, tá? Tiago, descortinando a estratégia de Satanás, qual o nome do demônio tal, qual o nome do principado tal, qual o nome do feitiço tal. Esqueça isso, querido. Esqueça isso. Você não precisa saber nome de demônio nenhum para poder ser crente, para poder batalhar espiritualmente. Você precisa entender as estratégias, as táticas, tá bom? Então, qual é a grande mentira? Quando é que uma mentira tem poder, gente? Não é quando ela é muito diferente da verdade. É quando ela é muito parecida com a verdade. Uma mentira, ela tem muito poder quando ela é parecida com a verdade. Quer ver uma coisa? Por que muitas pessoas hoje em dia acabam caindo em golpes virtuais? WhatsApp acontece muito isso. Não só golpe de OLX, que pessoas se passam por outros, mas empresas falsas, sites falsos, né? E qual a força de um golpe, queridos? É porque o golpista, ele faz a coisa tão parecida com a empresa verdadeira, tão parecida com o protocolo verdadeiro. O site é tão bonito, é tão certificado como se fosse um site verdadeiro, que você pensa, poxa, não é possível, não pode ser mentira isso aqui. Sabe? Então, quanto mais parecida com a verdade, mas sem ser verdade, mais poderosa é essa mentira. Perceba que se eu falar para você assim, ó, falo, gente, hoje eu acordei aqui, saí para dar uma caminhada e aqui no meu condomínio eu vi uma vaca voando. Você vai acreditar nisso? Você pode até acreditar, mas a possibilidade de você acreditar é muito baixa, porque isso é um negócio bizarro. Isso é um negócio muito distante da realidade. Mas quando você pega um estelionatário especialista, meu amigo, o estelionatário, ele tem um poder de sedução tão grande. Você não está entendendo, gente. Você não está entendendo. Só quem já sofreu o golpe de estelionatário sabe o que eu estou falando aqui, ó. O estelionatário, ele tem um poder de disfarce, de sedução incomparável. É um negócio surreal. Você jura de pé junto que o cara tá falando a verdade, que é tudo verdade. E de repente uma mentira. Então você precisa tomar cuidado também, você, meu irmão, minha irmã, porque a mentira não vem só lá. Ah, o demônio tá se levantando, o capeta, e o satanismo, e isso e aquilo. Não! Muitas vezes, a mentira que o diabo planta são mentiras doutrinárias. E heresias conseguem destruir gerações inteiras. Se você olha para a Europa hoje, a Europa foi o centro do florescimento do protestantismo no mundo. E é um dos continentes, se não o continente mais frio hoje. Você olha para os Estados Unidos, gente, está sendo um país completamente envolto em apostasias. É bem verdade que algumas igrejas de lá conseguem ter uma visibilidade mundial. E você acha que não, os Estados Unidos, todo mundo é crente. Esqueça isso. A apostasia lá está terrível, sabe? E o Brasil, se não vigiar, vai cair no mesmo buraco. Então, nós estamos falando aqui de mentiras sobre identidade, mentiras sobre a filosofia e mentiras doutrinárias. Anotou aí? Anota, viu, gente? Anota. Aluno bom é aluno que anota. Bota no papel aí, dá um jeito, pega um papel se você não está aí e anota, porque você precisa revisar isso depois. Mentiras sobre a identidade, mentiras sobre a filosofia, mentiras sobre doutrinas. Tiago, como que eu faço para resolver isso? Já falamos aqui, doxa, a glória de Deus, a opinião de Deus. É por isso que você não consegue fazer batalha espiritual se você não mergulhar nas sagradas escrituras. Porque da mesma forma que a arma do império das trevas é a mentira, a arma que Deus nos permite guerrear é a verdade.
Nós precisamos conhecer a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Entende? A verdade, gente, ela não depende da gente para existir. Ela não depende de você. Mas o que vai transformar a sua vida é você, de fato, conhecer a verdade. Aí sim que ela te liberta. E esse conhecer não é apenas ter informação, mas ter uma revelação da verdade e ser transformado por ela. Uma pessoa aqui perguntando no chat, Tiago, o que é apostasia? Apostasia é quando você basicamente esfria e vai caminhando para um processo de abandono de fé. Né? Você está naquela fogueira da presença de Deus, da paixão, buscando a Deus. De repente você passa por um esfriamento. Isso é uma apostasia. Você vai abandonando a fé. Então muitos, infelizmente, já apostataram. E é bíblico que no final dos tempos a apostasia cresceria no meio do povo de Deus e o amor de muitos se esfriaria. Vamos lá? Deu para aquecer aí, gente? Que bênção, né? Ser instrumentalizado por isso. Gente, como é bom ser discipulado, sabe? Como é bom, como é bom, como é bom ser discipulado. Como é bom a gente estar num ambiente onde nós podemos trocar essas ideias, conversar, sentar lado a lado e dizer, olha, é assim, 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 assim. Sabe uma coisa que parte o meu coração? E sempre partiu o meu coração? É ver pessoas completamente sedentas de Deus. O cara tá sedento, tá querendo demais, não tem ninguém para ensinar ele. Essa semana passada, inclusive, eu voltei a ler aquele trecho que fala de Filipe e o eunuco etíope, né? O cara tá lá lendo a Bíblia. Olha o que eu vou falar aqui, ó. Um minutinho só. Olha o que eu vou falar aqui. O eunuco tá lendo a palavra. Deus faz Filipe trasladar de um lado pro outro. O que é trasladar? Quem já assistiu Dragon Ball Z aqui? Trasladar é você tá aqui, de repente você sumir e aparecer lá na França. Isso é trasladar. Deus trasladou Filipe de um lado para o outro para poder pregar para o cara. Porque o cara tinha fome, mas ele não entendia. Aí Filipe chega para o cara, né? E fala: Você entende o que você lê? E aí o eunuco fala assim: Como eu posso entender se não há ninguém que me explique? E aí Filipe vai lá, prega o evangelho, anuncia a salvação. Aquele eunuco faz uma aliança com Cristo, é batizado na hora, ele é salvo e aquela missão é concluída. Então isso sempre queimou no meu coração. Pessoas sedentas por Deus, querendo fazer, mas sem saber o que fazer. Então esse ambiente discipulado aqui, gente, é algo extremamente precioso, raro. Eu tenho certeza que tem lições aqui que você vai levar para o resto da sua vida. E Deus está te estruturando. Deus está te fortalecendo. Deus está te dando base, está te preparando para que quando você entre no ringue, você não entre despreparado. É quando você for lutar, você não lute despreparado. E falando nisso, eu quero que vocês abram aí, onde estiverem, em Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10. E eu quero já transicionar aqui para você entender o porquê de ser tão importante essa compreensão de batalha espiritual, o porquê de ser tão importante você entender sobre obediência, sobre mentira e verdade, sobre como ocorre a batalha espiritual, sobre como ocorrem as fortalezas. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 6, do 10 até o 13. Efésios 6, do 10 até o 13. Cadê minha turma aí para anotar no chat essa referência, gente? Efésios 6, do 10 ao 13. Vamos lá, diz assim, ó. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Em algumas versões está escrito, e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Atenção aqui agora. Atenção aqui agora. Isso aqui serve para fé, para igreja, para política, para ideologia, para tudo. Pois a nossa luta não é contra pessoas. Gente, isso aqui é muito importante. Guarda esse nome de Jesus. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, tá?
Essa luta, essa expressão que Paulo usa no grego, a palavra grega para essa expressão que Paulo usa é pale. Pale. Essa luta, essa guerra, Paulo escreve no grego pale. E o que era pale? A gente precisa entender, a contextualizar. Por quê? Paulo estava escrevendo para o povo de Éfeso, tá? Segunda maior cidade do Império Romano inteiro. Então existia um significado e um sentido para aquele povo. Pale era um tipo de esporte de guerra, um esporte de luta que havia naquela época. E a pale era dividida em 3 categorias. A primeira categoria, mais leve, era uma espécie de boxe. Não era o boxe que a gente conhece hoje, mas era uma espécie de boxe daquela época. Tinha um segundo nível, que era uma espécie de luta livre, luta greco-romana. E um terceiro nível chamado pancrase ou pancrase, que é o que nós conhecemos hoje muito parecido com o Vale Tudo, né? Se bem que o Vale Tudo hoje é cheio de regras. O pancrase não tinha regra nenhuma. Então, assim, no boxe, não tinha negócio de, bota uma luvinha, né, capacete, não. Muitos daqueles lutadores, eles entravam no palestra, né, para lutar a pala. Boa noite, Rogerinho, meu querido irmão, tudo bem? Eles entravam ali na palestra para lutar a pala, eles lutavam com caco de vidro nas luvas, com objetos cortantes para literalmente ferir, machucar e até matar o adversário. Então aqueles lutadores, eles eram brutais. Quem já assistiu aqui Clube da Luta? É tipo aquilo, querido, coisa brutal, brutal, brutal. Então muitos lutadores, inclusive, morriam nesse tipo de luta. Os que sobreviviam passavam para a luta livre, que era tão pesada quanto. Não é essa luta livre que a gente vê só nas Olimpíadas, não, é uma coisa muito pior. E os que passavam por esses dois lutavam pancrase. O pancrase era literalmente uma luta sem regra nenhuma. Luta sem regra nenhuma. Um lutador matava o outro. Isso era a pale, tá? Esses 3 níveis de esporte eram a pale, que o apóstolo Paulo está dizendo, existe uma pale, e essa pale não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades. Tiago, que coisa brutal que você está falando, que esporte brutal. Era exatamente essa sensação que o apóstolo Paulo estava querendo passar para o povo de Éfeso. Vocês estão envoltos numa guerra que não é brincadeira. Então vocês precisam se preparar. Tem uma mentora de atletas no Instagram, eu até esqueci o perfil dela, mas eu gosto muito dessa parte mental do esporte, né? Eu sou apaixonado. Que Rogerinho chegou agora, eu converso muito com o Rogerinho sobre isso, essa parte, transicionam muitas palavras de Deus assim para a parte mental do esporte. E essa mentora de atletas, ela é uma coach, ela estava explicando através de pesquisas, de um monte de coisa lá, que o treinador, para ele tirar o máximo do atleta, ele não pode fazer o atleta achar que o desafio é muito fácil, porque senão o cara relaxa demais. E ele também não pode fazer o cara achar que é muito difícil, senão o cara também desanima. Você trava o atleta. Então ela vai lá, através de algumas pesquisas que ela fez, que eu não lembro muita porcentagem, mas diz assim, você tem que fazer o seu atleta sentir que o adversário dele é tipo 6 a 10% mais forte que ele. Você vai posicionar ele na zona de desconforto ideal para ele crescer. Ou seja, trazer o alerta. E eu lembro, rapaz, quando eu li isso, eu comecei a lembrar, interessante, que quando eu jogava futebol na escolinha, lá no interior, não importava o adversário que a gente ia enfrentar. O treinador, e eu tive alguns treinadores, todos eles falavam isso aqui, ó. O adversário é muito duro, a gente tem que entrar firme, tem que entrar concentrado, senão vocês vão passar vergonha, viu? Vocês vão passar vergonha na frente dos seus pais, na frente das meninas, na frente da cidade toda. Então tem que focar e tal, e tal, e tal, e tal. E aquilo deixava a gente concentrado, entrava ligado, porque eu não quero perder de jeito nenhum. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, vem aí uma luta brutal para vocês contra principados e potestades. E logo depois ele começa a falar da armadura. Porque, meu querido, a pior coisa que existe, a coisa mais perigosa que existe é um crente relaxado. É um crente que baixa a guarda. E eu posso te garantir, o diabo não tem problema nenhum em te esperar baixar a guarda.
Ele não tem problema nenhum em ficar dias, meses, até anos, esperando o momento certo de você baixar a guarda. Lembra de Anderson Silva, um grande lutador brasileiro, acho que vai até se aposentar nesse final de semana agora? Ele tinha um estilo de luta, né, bem empolgante, assim. Anderson gostava de lutar com a guarda baixa. Todo mundo achava encantador aquilo, e realmente Anderson encantou o mundo, foi um dos maiores atletas do mundo da luta, carregou muitos fãs consigo, eu particularmente gosto muito dele. Mas, de repente, numa luta, ele baixou a guarda, calculou errado a distância, tomou um soco, perdeu e nunca mais voltou a ser campeão. Aquilo é só uma carreira esportiva, queridos. Mas na nossa vida espiritual, muitas vezes isso pode representar a diferença entre uma vida santa e uma morte espiritual completa. Então você precisa entender que a batalha espiritual é tão brutal quanto ela pode ser. É tão brutal quanto ela pode ser. Mas eu não quero com isso te gerar medo, pelo contrário, eu quero te gerar seriedade, concentração e também te dizer, existe um Deus que vai à sua frente, que está aqui através desse discipulado, te direcionando, te ensinando, te mostrando a tática certa para você vencer o inimigo. Amém? Tem o Anderson, meu amigo, falando aqui, eu lembrei de um trecho do filme Desafiando os Gigantes, um dos melhores filmes cristãos que eu já assisti, e eu concordo com essa ideia, um dos melhores filmes cristãos que eu já assisti também, Desafiando os Gigantes, e é muito interessante como, nesse filme, eu vou falar 30 segundos sobre esse filme, nesse filme, eu não vou dar isso, gente, isso o filme é de 2000 e, sei lá, já tem uns 15 anos, assim, tem que falar, né, desculpa se eu vou dar spoiler, mas tem que falar, gente, já tem uns 20 anos, se não assistiu esse filme aí, só lamento. Mas vamos lá, esse filme é interessante porque ele diz respeito a um treinador de futebol americano, um time da escola, e o time era fracasso total, o time perdia de todo mundo, fracasso total. E ele começa agora a implantar uma nova mentalidade no time, uma nova tática, uma nova estratégia, e o time vai e bate campeão, o time é campeão. Não mudaram os jogadores, o que mudou foi a postura dos atletas, a concentração, a compreensão dos atletas sobre aquilo, sabe? Então você compreender a batalha espiritual e mudar a sua postura, isso transiciona você de ser uma Maria vai com as outras, de ser um José vai com as outras, para ser um cristão consciente e preparado na batalha. Tá bom? É muito importante isso, gente. Então, só para quem chegou agora, nós começamos em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, passamos por alguns versículos, mergulhamos um pouco agora em Efésios capítulo 6, e é muito importante essa questão de batalhar com as armas certas, porque se você não fizer isso, você não conseguirá vencer. Vamos voltar agora para o nosso texto base de 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Não vou ler novamente, que nós já lemos no início, mas vamos lá. 3 coisas que o apóstolo Paulo fala aqui que me chamam a atenção. Primeiro, o apóstolo Paulo fala que com essas armas que Deus nos dá, nós destruímos fortalezas. Nós já falamos aqui que a mentira é o fundamento sobre a qual a fortaleza cresce. E aí ele vai continuar no versículo dizendo que nós devemos destruir argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Argumentos e pretensões diz respeito à razão e emoção. O que é uma pretensão, gente? Se eu falar assim, eu pretendo comprar uma casa em 2021. Então eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um desejo de comprar uma casa. Então, pretensão fala de plano e desejo. Argumentos fala de razão. Argumentos fala de argumento, precisa explicar, né? Muito simples. E aí o apóstolo Paulo diz, nós devemos destruir argumentos e pretensões, razões e emoções que se levantam contra o conhecimento de Deus. Vou deixar com água na boca quem não viu a primeira live, mas nós passamos um tempo falando sobre o espírito do anticristo que atua no mundo. Mas para não ficar também vazio para você, o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Você precisa começar a confrontar todos os pensamentos e emoções que estão em você, que vão contrários ao conhecimento de Deus, que vão contra...
Daqui Miriam pergunta, ficou gravada? Ficou sim. Só colocar aqui no canal, depois, Batalha Espiritual, parte 1, e você já vai poder acessar o estudo da semana passada. Gente, like no vídeo, para nós termos mais engajamento ainda. Tá uma benção hoje, né? Glória a Deus. O tempo voa aqui, o tempo voa. Que coisa maravilhosa. Se você veio aqui com desejo de saber o nome do demônio que atua no Brasil, nos Estados Unidos, no Iraque, no Egito, você se frustrou. Mas se você veio aqui realmente ser fundamentado na palavra, eu tenho certeza que Deus está te edificando através disso aqui. Então vamos lá. Primeiro, confrontar. Gente, prática aqui, tá? Isso aqui não é aula de teologia, não. Isso aqui é discipulado prático. Conselho para. Quer que tem nessa caneca aí? Café com leite, Thiago. Conselho prático que eu humildemente quero dar para vocês aqui. Eu estou atuando como um pai espiritual para vocês aqui. Humildemente aqui, conselho prático para vocês. Vocês precisam, eu vou trazer nós, que eu também preciso, nós precisamos confrontar todos os pensamentos e emoções que se levantam contra o conhecimento de Deus dentro de nós. Eu sempre costumo ensinar o seguinte: existe uma diferença entre desejo e vontade. O que é desejo? É instinto. O que é vontade? É a decisão que você tem sobre esse instinto. Vou utilizar um exemplo bem prático para você entender. Um homem casado, um homem hétero casado, ele pode estar casado com a mulher da vida dele. Ele casou com a mulher da vida dele. Ele foi apaixonado por essa mulher a vida toda. Ele casou com a mulher da vida dele. A mulher também o ama. Ele tem uma vida perfeita no casamento. Isso não impede aquele homem de sentir atração por outras mulheres. Eu vou repetir rapidinho. Eu vou repetir. Isso não impede aquele homem de ter atração por outras mulheres. Isso é desejo, isso é instinto. Instinto sexual, ele é natural para um homem normal, um homem médio normal, tá? O que é vontade? É a decisão que ele tem sobre aquele desejo. Então, aquele homem, ele ama sua esposa, ele tem um casamento maravilhoso, mas ele sente vontades. Mas ele tem que ter uma decisão sobre aquela vontade. Então, quando ele recebe uma tentação na área sexual para atrair a sua esposa, ele precisa ter uma decisão sobre aquilo. E, queridos, quem é que fortalece a pessoa para dizer não para o pecado e dizer sim para a santidade? O Espírito Santo de Deus. Então, você precisa estar constantemente confrontando os seus próprios pensamentos. Será que esse pensamento realmente veio de Deus? Veio de mim? Veio do diabo? E confrontando também os seus sentimentos. Querido, nem tudo que você sente é para ter vazão em você. Às vezes você não consegue controlar o início do sentimento, mas você pode controlar a vazão que esse sentimento tem. É como diz um famoso teólogo, se não me engano foi Lutero, o Lutero ou Agostinho, mas eu acho que foi Lutero, que falou assim: você não pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. Então, quando... agora eu vou usar o Evangeliquez, né? A Gospelândia. Quando uma seta do maligno vem, meu amigo, quando uma seta vem, você pode até não conseguir impedir da seta vir, mas você pode rejeitá-la. Compreendeu aqui? Você rejeita aquela seta, você sente o desejo, você vê a oportunidade aparecer para você, mas você rejeita. Isso é destruir argumentos e pretensões que se levantam contra a vontade de Deus. Suede pediu para repetir algo aqui. O que foi exatamente? Eu não consegui. Faz uma pergunta bem prática, Suede, que eu posso elucidar de maneira específica, para eu poder saber exatamente qual foi a parte que você pediu para repetir. Vamos lá, continua. O apóstolo Paulo continua dizendo assim: destrua todo argumento, toda pretensão, e agora, leve cativo todo pensamento. O que é levar cativo, gente? É saber direcionar o seu pensamento. É submeter o seu pensamento a Cristo. Maneira bem prática aqui agora, tesouro de Deus aqui para você, ó. O que é levar cativo todo pensamento? Vamos falar o português correto? É escravizar o seu pensamento em Cristo. Pode parecer chocante, né? Isso é escravizar o seu pensamento em Cristo.
Mas de uma maneira bem prática, Tiago, como que eu faço na prática, para não ser só uma frase bonita, como que eu faço na prática para levar cativo o meu pensamento a Cristo? Você tem que fazer com que todos os seus pensamentos passem pelo filtro de Cristo, tá? Os seus pensamentos precisam passar pelo filtro de Cristo. Guarda isso no seu coração. Os seus pensamentos precisam passar pelo filtro de Cristo. Então, quando Jesus morre na cruz, ele nos compra com seu sangue. Queridos, quando nós fazemos uma aliança com Cristo, a nossa vida não é mais nossa. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Então, nós não somos mais donos de nós mesmos. Tem alguém sobre nós que é nosso dono, que é nosso proprietário, literalmente. Então, agora, eu vou passar tudo pelo crivo de Cristo. Senhor, esse relacionamento aqui passa pelo seu filtro? Essa decisão aqui passa pelo seu filtro? Essa fala, esse sentimento passa pelo seu filtro? Essa doutrina passa pelo seu filtro? E quando você vai filtrando as coisas através de Cristo, você está treinando o seu pensamento para se adaptar ao pensamento de Cristo, ao mindset de Cristo, à mentalidade de Cristo. Aí Cristo pergunta aqui, ó, para fazer essa filtragem, como devemos fazer? Vem a chave agora. Você só consegue filtrar os seus pensamentos e ações conforme Cristo, com o filtro de Cristo, se você for treinado através das Escrituras. Tá bom? Você precisa. Por que, gente, que a igreja se torna raquítica e por que a igreja se torna forte? Fundamentação nas Escrituras. Veja que o tempo todo nós estamos falando de fundamento aqui. Fundamento na mentira, fundamento na verdade. Então nós precisamos comer da Escritura, beber da Escritura dia após dia, porque aí nós conheceremos a mentalidade de Deus, o coração de Deus, e aí nós poderemos filtrar os nossos pensamentos e ações de acordo com a vontade de Deus. Então, primeiro, ler Bíblia. Segundo, vida de oração, porque através da oração você vai expor os seus pensamentos e você vai também ouvir a voz de Deus. Quem está no nosso discipulado há algum tempo aqui sabe, parece que Deus está pedindo, né? A gente fazer uma live aqui só sobre como ouvir a voz de Deus. Gente, vai rolar, viu? Não sei quando, mas vai acontecer essa live aqui só de como ouvir a voz de Deus. Nós precisamos disso. E o apóstolo Paulo fala uma terceira coisa: tornar o pensamento obediente a Cristo. Consequência final. E isso você faz através de um processo de discipulado e de amadurecimento cristão. Discipulado e amadurecimento cristão. Através disso, você consegue colocar em prática 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 ao 5. E você destrói os argumentos e as pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus e leva cativo o seu pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quem pegou a primeira live sabe que a gente passou mais de 1 hora mostrando nas Escrituras que batalha espiritual tem a ver com obediência e desobediência. O que fazer? Obedecer. Hoje nós estamos falando do como fazer. Justamente levando os nossos pensamentos à obediência de Cristo através da sua palavra. E, gente, eu quero terminar aqui falando de algo bem específico. Olha, eu tinha uma... Nossa, não cheguei nem na metade aqui hoje, mas Deus é muito bom. Deus é muito bom. Vamos encerrar nisso aqui. A palavra de Deus... Deixa eu pegar o versículo certinho que fala isso aqui. Rapidinho, gente, só para botar a referência para vocês. Vamos aí em 2 Coríntios 10. Esse tá no... A versão que tá aqui. Eu queria falar de uma expressão bem específica.
É porque eu coloquei o texto todo sem dividir os versículos aqui, gente, na anotação. Eu tô procurando o versículo agora, mas é o 5 mesmo. Que fala é o 4, perdão. Que fala das fortalezas. Eu botei o texto aqui inteiro, do 3 ao 5, sem separar os versículos. O que fala da fortaleza. Essa fortaleza, a expressão para essa palavra fortaleza, ela é uma expressão grega que é chamada de upsoma. Upsoma é uma muralha que se levanta e você não consegue compreender. Você não consegue, a coisa não consegue entrar. Muralha de proteção. Eu quero te mostrar por que o diabo ele quer dominar a sua mente com pensamentos, tá? Por que o diabo quer dominar a sua mente com pensamentos? Imagine comigo. Eu quero agora influenciar toda uma empresa. Vamos colocar uma empresa mundial. Pega aqui uma empresa mundial, a Apple, ou a Microsoft, o Google, empresas que têm uma relevância mundial, empresas que têm milhares de empregados pelo mundo, faturamento altíssimo. Vamos lá. Eu quero influenciar toda a empresa. Eu preciso... Bom, pergunta para responder no chat, tá? Eu preciso mudar todos os funcionários da empresa ou basta que eu mude o CEO da empresa, o gerente geral? Quem é que responde no chat aí? Eu preciso mudar todo mundo ou só preciso mudar o gerente geral da empresa? Se eu quiser mudar a visão da empresa. Só o principal. Só o principal. Eu não preciso demitir do Google o cara que está responsável pela segurança do estacionamento. Eu não preciso demitir e botar outra pessoa responsável por limpar o banheiro. Não, vai mudar agora o cara que limpa o banheiro porque agora é uma nova empresa. Não. Eu mudo o gerente geral porque ele vai ser a pessoa pela qual vai emanar toda a mentalidade. Percebe? Por isso, estou usando apenas exemplo para você entender. Por isso que o diabo, ele luta tanto na sua mente. Por isso que ele quer dominar e gerar fortalezas ali. Porque se algo não entrar na sua mente, queridos, se tiver uma muralha na sua mente, muitas vezes essa muralha, como é que ela se traduz? Como é que essa muralha se traduz? Exatamente, Rita. Nossos sentimentos e pensamentos têm que estar de acordo com a palavra. Submeter a nossa conduta à palavra de Deus. Exatamente. Como é que isso se traduz? Muitas vezes, vamos lá, exemplo prático. Você vai para a igreja, chega lá na igreja, você cultua, você recebe a palavra de Deus, você recebe o ensinamento, você adora e tal. Isso no domingo. Você se emociona, você chora. Mas chega na segunda-feira, no seu trabalho, tem algo que diz assim, olha, religião é religião, trabalho é trabalho. Então você tem uma conduta religiosa na igreja, mas tem uma conduta mundana no trabalho. E você não consegue aplicar os valores de Deus no seu trabalho. Por quê? Porque tem uma muralha te protegendo, isolando uma área da sua vida, na sua mente, e os valores de Deus não conseguem entrar ali. Percebe? Imagine que na sua casa hoje, na sua casa agora, na sua casa, eu entre na sua casa, pegue a chave do seu banheiro e tranque o seu banheiro e saia. Tranquei o banheiro, você vai falar, a partir de hoje ninguém entra no banheiro aqui. Você pode ter uma mansão, querido. Se você não tem banheiro na mansão, você vai passar dificuldade. Porque todo dia você vai no banheiro, de algum modo. Se o seu corpo estiver funcionando normalmente, você vai no banheiro todo dia. Imagine, eu entrei na sua casa, tranquei o banheiro, falei, ninguém usa mais o banheiro, acabou. Ninguém usa. Mas como é que eu vou? Ninguém usa, acabou, não tem, tá fechado, tá trancado. Tem uma fortaleza ali, está proibido de entrar no banheiro. Mas a casa é minha, mas está proibido. Percebe? Muitas vezes em nossa mente, nós somos impedidos de fluir porque existe uma fortaleza. Tiago, eu tenho fortalezas na minha área, na minha vida financeira. Eu tenho fortaleza na minha vida sentimental. Eu tenho fortaleza na minha vida A, B e C e tal. Agora eu vou te dar a grande chave para você começar a quebrar essas fortalezas. Sabe qual é a grande questão? É que nós, como sociedade, nós temos o costume de dividir a nossa vida em áreas. E eu não estou dizendo que isso é errado. Isso é tendência humana. Qualquer ser humano faz isso. Divide a vida em áreas para facilitar a organização.
Só que nós precisamos entender que a nossa vida ela é uma só, gente. Nós não lemos semana passada aqui, 1 Pedro capítulo 3, que se o marido tratar mal a esposa, a oração dele não sobe? Nós não lemos? Por quê? A vida marital, a vida de cônjuge, a vida de casado dele influencia na vida espiritual. E a vida espiritual influencia também no casamento, que vai influenciar na financeira. E a financeira afeta o casamento. Quem é casado sabe disso. Que, meu amigo, tem gente que fala assim, o dinheiro é do diabo. Meu amigo quer ver o diabo, fique sem dinheiro. Aí você vai ver o diabo. Por quê? Na prática, todas as áreas da nossa vida se relacionam, se interrelacionam. Percebe? Então, quando a verdade vem, ela começa a derrubar fortalezas em todas as áreas. E aí algumas pessoas podem ter resistência. Eu vou usar um exemplo da resistência na área financeira. A área financeira, tem gente que ama Jesus, apaixonado por Jesus, sabe, se esforça por Jesus, aquela coisa, aquela intensidade. Mas, meu amigo, quando o pastor, o pregador, começa a falar de dízimo e oferta, o cara parece que vai manifestar, porque tem uma fortaleza ali, ele não entendeu que aquela área da vida dele também pertence a Deus. Então, muitas mentiras, elas são fundamentadas, muitas fortalezas, elas são fundamentadas nas mentiras, e quando a verdade vem, ela destrói o fundamento da mentira, e automaticamente as fortalezas caem. É por isso, queridos, que a palavra de Deus é capaz de mostrar para um drogado que ele não precisa da droga para ser feliz. É por isso que a palavra de Deus pega um homem que passou a vida inteira numa vida de prostituição e diz assim, você pode ser feliz com uma mulher só. É por isso que a palavra de Deus, ela pega um bandido, um assassino, e ele passa a amar a vida e a viver uma vida de redenção. É por isso que a palavra de Deus, ela traz uma clareza aonde outrora havia escuridão. Sabe o que a palavra de Deus faz? No exemplo que eu citei de entrar na casa e trancar o banheiro, a palavra de Deus, ela te devolve a liberdade. Tome a chave de volta. Eu estou abrindo o banheiro para você. A casa é sua. Eu estou agora limpando a casa. Eu estou restaurando. Gente, eu já passei por algumas situações e eu acredito que todo mundo, ou quase todo mundo, já passou por isso, de algumas coisas serem tão traumáticas pra gente que a gente fecha, sabe? A gente fecha. Você começa a falar aquilo com a pessoa se tranca, se trava, não quero falar disso, porque não está resolvido dentro da pessoa. E o que é que Jesus faz? Jesus justamente entra nessas áreas. Por que a palavra de Deus fala que a palavra de Deus ela vai na divisão da alma e do espírito, ela vai no mais profundo. Eu uso muito essas expressões nas minhas orações, quando eu estou orando, diz assim, Senhor, vai agora nos quartos escuros da alma de quem está ouvindo agora e entra lá. Nessas atmosferas que estão sujas, fétidas, com mofo. Vai agora com tua chave, abre lá, limpa lá agora, traz luz agora. Porque, querido, um lugar que está escuro, fechado, ele vai ter mofo, vai ter mau cheiro, vai apodrecer. Mas quando a verdade, a luz da verdade resplandece, quando a luz da verdade vem para poder vencer e romper todas as mentiras, a liberdade é devolvida. Então, através da obediência a Cristo, através da fidelidade às Escrituras, através do modelo que Jesus nos apresenta nas Escrituras, o modelo de vida, nós temos a oportunidade de fato, vencer as fortalezas que estão guerreando dentro da nossa mente. Gente, eu queria muito falar sobre uma outra coisa aqui. Nós já estamos no final, que é sobre adoração e intercessão. Queria muito, mas isso aqui vai demorar muito, a gente já está 1h10 de live. Eita, gente, agora deu dúvida aqui. Como é que faz parte 3? Vamos fazer parte 3 ou faz... E aí, gente, faz parte 3 ou já deu? Mas tem que ser bem sincero mesmo, viu? Se falar assim, não, já deu parte 2, eu já aprendi tudo bem. Mas tem muita coisa aqui para parte 3 que não dá para falar em 10, 15 minutos. Isso está sendo muito libertador. É que nem eu tava falando com um amigo. Pô, a galera aqui tá querendo parte 3, ó.
Glória a Deus. Mas será que quem tá falando parte 3 vem mesmo semana que vem? Será? Não vai ficar chato, não? A voz tá legal aí, gente? Alguém colocou aqui que a voz não tá saindo. A voz tá legal? Tá ok? Coloca a joinha no chat se a voz estiver ok. A voz tá ok? Tá ok? Pronto. Gente, eu vou fazer o seguinte. Semana que vem, a gente vai fechar a batalha espiritual. Semana que vem, a gente vai fechar a batalha espiritual. Eu vou pedir para todo mundo, semana que vem, espalhar link, orar, interceder. Querendo Deus, a gente vai mais fundo ainda. Até porque a gente vai entrar em algo mais místico ainda, semana que vem, com muito zelo. E eu tive muita prudência, assim, em tirar todo mundo daquela parte de radicalismo, do estereótipo negativo de batalha espiritual. E nós estamos fundamentando na palavra, mas semana que vem nós vamos mais fundo ainda na palavra, mas na parte mística. Mas o que é que eu quero ensinar aqui rapidinho? Só uma deixa. Colocar uma deixa aqui do que vai acontecer semana que vem. Nós vamos falar sobre batalha espiritual na adoração, na intercessão, e nós vamos passar, se Deus permitir, rapidinho sobre a armadura de Deus, lá em Efésios 6. Tá bom? Vamos fazer assim? Essa Lorena é uma benção, uma trilogia Batalha Espiritual. Vou botar a hashtag lá no Instagram, trilogia Batalha Espiritual. Mas vamos terminar. Vamos terminar. Confesso que eu não esperava que a coisa fosse render tanto e não cheguei nem na metade do que tinha preparado. Mas glória a Deus por tudo, gente. Glória a Deus por cada ensinamento, cada aprendizado, cada coisa preciosa. Mas eu quero abrir com vocês agora, passar rapidinho o ensinamento em Apocalipse capítulo 8. Abre rapidinho comigo, Apocalipse capítulo 8. Você que está em sua casa, seja a Bíblia no celular, ou Bíblia o Bíblia manual. Apocalipse capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. E viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Atenção agora no verso 3. Outro anjo trazia um incensário de ouro. Aproximou-se e colocou de pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. As nossas orações, guarde isso aqui, ó, isso aqui é para encerrar, tá? Isso aqui é para encerrar. As nossas orações e a nossa adoração, elas têm um cheiro diante de Deus. Elas têm um cheiro. Em outra parte da Bíblia, semana que vem vamos falar sobre isso também, a nossa maldade, ela também sobe diante de Deus. Em alguns lugares da Bíblia você vai ver assim, a maldade desse povo subiu até mim. Deus falando. Então nós estamos aqui. Adoração sobe diante de Deus. Oração sobe diante de Deus. Maldade também sobe diante de Deus. Ou seja, adoração, oração e ação. E prática. Tudo que nós fazemos tem um cheiro diante de Deus. Eu vou utilizar um exemplo bem prático. Imagine que temos uma pessoa, vamos colocar aqui, um ministro de louvor. Tem um ministro de louvor, ele canta na igreja, né? E aí ele trabalha também vendendo carros. Ele canta na igreja e vende carros. E ele tem uma voz linda, ele toca 3 instrumentos. Exemplo hipotético aqui, tá? Uma voz linda, toca 3 instrumentos. Pessoa de Deus, quando ele toca, nossa, a igreja toda se emociona. E aí ele trabalha vendendo carros, e quando ele vende carros, para ele conseguir vender mais, ele sempre dá um jeitinho por fora, ele burla a lei. Então ele tem uma prática criminosa ali. Mas ele canta bem. Quando ele canta, todo mundo se emociona. Nós estamos falando aqui de um talento, mas a adoração dessa pessoa, ela tem um cheiro diante de Deus, que pode ser bom ou pode ser ruim. Quem já viu, quem já sentiu aqui, gente, um cheiro de um perfume bom? Pensa num perfume bom. Melhor perfume que você já sentiu o cheiro. Você nem saber o nome, mas só de você lembrar, talvez você teve a memória de algum cheiro. Um perfume bom. Você pensa, rapaz, eu poderia sentir esse cheiro pelo resto da vida. Agora pensa num cheiro de coisa podre. Pensa num cheiro de coisa podre.
Eu estou trazendo dois extremos para vocês, para te mostrar que adoração, intercessão e prática, elas possuem um cheiro no mundo espiritual. Falei que a gente iria muito mais fundo aqui semana que vem, se Deus permitir, nós vamos ter uma compreensão um pouco maior disso. Por que eu estou citando isso? Porque batalha espiritual, ela não é feita somente quando você marcha contra os demônios, quando você levanta a mão e fala assim, espírito de não sei o que fora, espírito de... No mundo espiritual, a estética não vale tanto. Tá? Você não consegue fingir para o mundo espiritual. É por isso que você precisa ter um pensamento e uma mentalidade cativa à obediência de Cristo, porque no mundo espiritual não existe Photoshop, querido. No mundo espiritual não existe Photoshop. Não tem filtro do Instagram. No mundo espiritual não existe disfarce. Então, muitas vezes, por que nós não somos vitoriosos na batalha espiritual? Porque a gente se prende a estereótipos de batalha espiritual, mas a gente não percebe que a nossa prática diária é o que verdadeiramente vai nos dar autoridade para vencer serpentes e escorpiões. A gente não percebe que a nossa prática diária tem um aroma no mundo espiritual. E eu não vou citar exemplos aqui, mas com certeza absoluta, você conhece alguém que não prega com tanto conhecimento teológico, alguém que canta e não tem uma voz tão bonita, mas que quando você canta parece que, nossa, a presença de Deus invade um lugar, um negócio muito louco. Quando fulano de Deus começa a cantar, parece que, uau! Por que aquilo? Porque a autoridade espiritual que ele carrega começa a quebrar fortalezas dentro de você. A autoridade espiritual que essa pessoa carrega, o aroma que ela exala naquele ambiente, atrai a presença de Deus, começa a vencer, sabe? Começa a destruir argumentos e pretensões humanas. Isso aqui é muito... Queridos, e por que, Thiago, por que você termina falando isso? Porque eu quero comissionar você a essa semana, você de fato começar a discernir qual é o aroma que a sua vida exala no mundo espiritual. Comece a se perguntar a Deus, Senhor, qual é o aroma que minha vida exala no mundo espiritual? E você vai começar a exalar agora, querido, o bom perfume de Cristo. E quando você começar a exalar o bom perfume de Cristo, a presença de Deus vai ser tão forte em você que aí, de fato, você vai estar começando a vencer fortalezas. Você vai estar começando a subjugar o império das trevas. Você vai estar começando na prática, transformar ambientes espirituais. Porque você vai estar ajustado conforme a autoridade de Cristo. Gente, vontade de ir muito mais longe aqui. Mas é só uma deixa. Semana que vem, então, tá combinado. Parte final de batalha espiritual. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, querendo Deus. Eu sei que o Senhor já tem falado com muitas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que muita gente recebeu a luz do esclarecimento de Deus nessa noite. E olha, eu quero te pedir uma coisa. Posso te pedir duas coisas? Primeiro, quando terminar esse vídeo, dá 2 minutinhos e vem aqui e deixa um comentário no vídeo. Porque isso ajuda a espalhar ainda mais o YouTube. O YouTube espalha ainda mais os vídeos que tem mais interação. Quanto mais interação o vídeo tem, mais ele espalha. Mas, Thiago, comentei aqui no chat a live inteira. O chat não conta, gente. Tem que ser realmente comentário, tá? Então, terminar a live aqui, dá 2 minutinhos, você volta, deixa um comentário. Isso vai ser muito, 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 muito relevante. E outra coisa, nós vamos postar no Instagram alguma coisa, alguma frase específica. Não sei se Ellen tá aí no chat agora, mas vamos postar no Instagram. Mas eu gostaria que você também tirasse um print dessa tela e marcasse no stories do seu Instagram. E eu faço questão de reiterar a quantidade de pessoas que têm chegado para a glória de Deus em nossa casa, conhecido a palavra de Deus através desse canal, crescido através desse canal, por conta do espalhar nas redes sociais que todos vocês têm feito.
E vem para o grupo do Telegram, gente, que durante a semana nós temos estudado a palavra de Deus sequencialmente. O livro de Êxodo tá uma bênção e você não pode ficar de fora, tá bom? Que bênção hoje. Vamos orar, gente? Vamos orar para a gente concluir? Teve muita gente também que entrou depois, não deu para dar o boa noite, mas eu fico muito feliz com a presença de todos vocês. E semana que vem nós vamos fundo na parte final sobre batalha espiritual. Quem não assistiu o primeiro vídeo está salvo aqui no canal. Você pode voltar a assistir. Foi tão bênção quanto. Eu fico muito feliz por cada um de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a luz do seu evangelho, a sua clareza, o seu esclarecimento de fato nos liberta. Como diz a tua palavra, Deus, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós queremos te conhecer, Pai. O Senhor é a verdade. Nós queremos, Deus, ser iluminados por ti dia após dia. Nós queremos exalar o bom perfume de Cristo. Nós queremos olhar para ti. Nós queremos, Deus, cada vez mais nos aprofundar em amor, em paixão, em graça. Senhor, eu faço uma oração especial agora, Pai, para que o fogo da sua presença possa inundar cada coração que está assistindo nesse momento. Que o fogo do primeiro amor, a chama do primeiro amor possa ser restaurada agora. Senhor Deus, que a verdade da sua palavra, Pai, colocada em prática por cada um dos nossos irmãos, traga destruição de fortalezas, de argumentos, de planos, desejos que se levantam contra o teu conhecimento. E, ó Senhor, que nós possamos submeter tudo ao seu filtro, confiando que tu és bom, que tua vontade é boa, é agradável, é perfeita, e nós desejamos ela para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, baseado na parábola do semeador, para que essa não seja apenas uma palavra semanal, não seja apenas uma palavra que será esquecida logo mais, não, mas que isso, Senhor Deus, seja uma plataforma, uma base em nossa vida, em nossa existência, para que nós possamos de fato crescer em Ti, mergulhar em Ti, amadurecer em Ti, Pai. Conforme o lema que o Senhor nos deu a graça de carregarmos nessa casa, nós queremos enraizar, nós queremos crescer e nós queremos frutificar bons frutos, bons frutos, bons frutos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, glória a Deus por cada um de vocês, glória a Deus por cada vida, glória a Deus por cada comentário. Eu sei que nós estamos crescendo muito aqui. Eu quero agradecer por vocês terem ficado até esse horário, que já está um pouco tarde, mas semana que vem tem mais, e em nome de Jesus, nós vamos fechar com chave de ouro, vai ser uma bênção, e Deus vai trazer muita, muita, muita clareza sobre batalha espiritual na intercessão, na adoração, e você vai compreender o significado da armadura de Deus lá em Efésios capítulo 6. Gente, boa noite, tchau, tchau, Deus abençoe cada um de vocês. Passou 2 minutinhos, volta aqui no vídeo, deixa um comentário e comenta lá no Instagram da nossa igreja também, printa a tela desse vídeo agora, printa também, manda no seu stories, marca a nossa igreja, deixa Deus te usar, e fazer aquela pose aqui de 5 segundos, você dá o print na tela aí, tá? 5 segundinhos aí, printa aí. Printou? Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite, gente. Tchau, tchau.